Hoje vamos voltar a 1899, direto pro mundo de Red Dead Redemption 2. Mas esquece o mito do caçador solitário pegando posters de Wanted. Na vida real, os Bounty Hunters eram bem diferentes e muito mais brutais. No Velho Oeste, recompensas iam de 50 a 5 mil dólares, mas quase nunca pagavam na hora. A maioria dos caçadores de recompensas eram, na verdade, sheriffs, Texas Rangers ou agentes Pinkerton, que trabalhavam como extensão da lei. Nada de viver só disso. Era side job perigoso e cheio de burocracia. Histórias lendárias? Pat Garrett emboscando Billy the Kid em 1881, os Dunn Brothers coletando 10 mil dólares em Oklahoma e Charlie Siringo infiltrando a gangue de Butch Cassidy por 4 anos. Isso não era glamour, era sobrevivência, infiltração e risco constante. E sabe aquele Dead or Alive que você vê em filmes e no RDR2? Quase tudo mito inventado décadas depois. Na vida real, os caçadores precisavam provar a captura, entregar o corpo ou o prisioneiro, e muitas vezes nem recebiam o pagamento completo. Então se prepare, porque vamos mergulhar na verdadeira história dos Bounty Hunters. Menos heróis solitários, mais agentes da lei e muito mais dura e perigosa do que qualquer missão de Red Dead Redemption 2. Então, para começar, vamos situar um pouco a conversa. A gente está falando do fim do século XIX, né? Principalmente ali entre 1865, logo depois da Guerra Civil Americana, e o comecinho de 1900. O oeste americano era, nossa, um território imenso, em plena expansão, só que com uma presença da lei muito frágil. Imagina só, xerifes responsáveis por áreas gigantescas. Era quase impossível patrulhar tudo. Um prato cheio para criminoso se esconder, né? Exatamente. E nesse vácuo de autoridade, é aí que as recompensas, as famosas bounties, se tornaram uma ferramenta. Bem comum. Governos locais, bancos, companhias de trem, como a Wells Fargo, que era super famosa, todos eles ofereciam dinheiro pela captura viva ou morta. Embora essa parte do ou morta seja mais complexa do que parece. É curioso, né, que a palavra bounty originalmente significava generosidade. Era usada para peles de animais, só depois que migrou para humanos. E o termo Bounty Hunter, esse que a gente conhece hoje, nem era o mais comum na época, sabia? Interessante isso. E as fontes já derrubam o mito logo de cara, né? Aquele do sujeito que vivia só disso, o caçador profissional cheio da grana que a gente vê nos jogos. Isso não existia. Segundo o que a gente encontra nos registros, variavam bastante, claro, mas geralmente ficavam ali entre 50 e, 5 mil dólares. Valores muito altos eram bem raros. Era muito difícil sustentar uma vida só caçando recompensa. Por isso, a maioria das pessoas que faziam isso eram, na verdade, homens da lei, tipo xerifes, delegados, que buscavam um extra no salário, sabe? Ou então eram agentes de agências privadas como os Pinkertons. As próprias empresas que eram roubadas, como as ferrovias, muitas vezes adicionavam suas próprias recompensas às que o governo oferecia. E aquele famoso cartaz procurado, vivo ou morto. Isso aí é mais coisa de filme mesmo, então. A realidade era bem mais burocrática. Você tinha que provar a captura ou a morte, levar o corpo ou o prisioneiro, preencher papelada. O pagamento não era assim na hora, automático. Nossa, isso já muda bastante a perspectiva. E as fontes também mostram uma diversidade interessante de pessoas envolvidas, né? Fugindo daquele estereótipo do homem branco, durão, haviam mulheres, nativos americanos, até ex-escravos atuando como rastreadores ou mesmo caçadores em certas situações. Claro, tinha um lado sombrio também. Ah, sim, com certeza. Recompensas por escalpos em alguns conflitos ou até por nativos em políticas de extermínio disfarçadas. Um capítulo bem terrível dessa história. Sim, a prática em si é antiga, vem lá da fronteira colonial, mas ela explodiu mesmo depois da Guerra Civil. Foi quando surgiram aquelas gangues famosas que aterrorizavam o Oeste. Pensa num Jesse James, Billy the Kid, Butch Cassidy. E essa necessidade de captura acabava abrindo espaço para todo tipo de gente tentar a sorte, mesmo com os valores não sendo tão altos e com toda essa burocracia envolvida. Então vamos olhar mais de perto para algumas dessas figuras que as fontes destacam. O Pat Garrett, por exemplo. Ele ficou famoso por matar o Billy the Kid lá em 1881. Mas as fontes mostram que ele era o quê? O xerife do condado de Lincoln, no Novo México. Ele não era um aventureiro independente, caçando por conta própria. Era um oficial da lei, certo? Exatamente.
Ele estava cumprindo um mandado de prisão. Claro que a forma como ele matou o Kid, né, numa emboscada noturna, meio controversa, e o próprio passado dele era um tanto violento, ele já tinha matado um caçador de búfalos antes. Isso mostra como essas figuras eram complexas, sabe? Longe daquele herói perfeitinho. A linha entre o certo e o errado era bem tênue. Falando em linha tênue, tem o caso dos irmãos Dunn, lá em Oklahoma. Em 1895, eles fizeram uma emboscada para 2 foras da lei bem conhecidos, o George Newcomb e o Charlie Pierce, e levaram para casa $10 mil de recompensa. Uma grana. Mas o detalhe crucial que as fontes apontam é que os próprios Dunn eram ladrões de gado, os rustlers. E aí? Esse caso é um exemplo perfeito dessa complexidade que a gente encontra nas fontes. Mostra criminosos caçando outros criminosos por dinheiro, muitas vezes com o aval implícito ou até explícito da lei local, que só queria se livrar dos alvos mais problemáticos. Quem era o herói e quem era o vilão nessa história? Dependia muito do ponto de vista, né? E do momento. É verdade. E aí a gente tem também figuras que agiam de um jeito bem diferente, como o Charlie Siringo. Ele não era xerife, mas sim um agente da Pinkerton. Ele passou 4 anos na cola do Butch Cassidy e da gangue dele, a Wild Bunch. Viajou umas 25 mil milhas. Uma loucura. Mas como é que ele fazia isso? Não era só sair atirando, imagino. De jeito nenhum. O Siringo era um mestre da infiltração. Ele vivia disfarçado, muitas vezes dentro das próprias gangues que ele perseguia. Ele passava o tempo coletando informações, mapeando os movimentos, esperando o momento certo para agir. Era muito mais um trabalho de inteligência, de paciência, do que de confronto direto, sabe? Ele mesmo escreveu sobre isso depois, descrevendo essa vida dupla de ser um detetive vivendo como um fora da lei. Isso já conecta com outro ponto que as fontes deixam claro. A vida na trilha era tudo menos fácil ou glamurosa, como a gente vê por aí. Brutal. Acho que brutal seria uma palavra mais adequada. Imagina passar dias, semanas, rastreando pegadas em planícies abertas, desertos escaldantes, montanhas remotas, dormir no chão, caçar a própria comida, lidar com um clima extremo, solidão, desconfiança o tempo todo. Tinha que ser muito resistente, muito observador. E muitas vezes contar com uma rede de informantes, né? Às vezes subornando ou pressionando familiares dos fugitivos para conseguir informação. Disfarces também eram bem comuns. E o perigo não era só o tiroteio na hora da captura, né? Tinha o risco constante de emboscada, de traição. E como a gente viu com os Dunn, a tentação de cruzar a linha, de voltar ou se manter no crime era real. Muitos desses caçadores tinham eles mesmos um passado meio duvidoso. As fontes sugerem que era mais um bico perigoso, uma forma arriscada de ganhar um dinheiro extra, e não uma profissão estável para a maioria. A jornada de anos do Siringo era mais uma exceção, né? E exigia um tipo diferente de dedicação, de organização. E essa menção a agentes mais organizados, com métodos mais sofisticados, como o Siringo, nos leva direto para a força que realmente profissionalizou e, de certa forma, dominou esse cenário de caça fora da lei em larga escala. A Agência Nacional de Detetives Pinkerton. Ah, sim, a Pinkerton, fundada lá em Chicago em 1850. O fundador foi o Alan Pinkerton, um imigrante escocês que era ex-fabricante de barris e um abolicionista fervoroso. Ela se tornou a primeira agência de detetives privados dos Estados Unidos. E o papel dela era único, né? Não era polícia, não era exército, mas uma força privada, muitas vezes armada, contratada para impor a lei, ou melhor, os interesses dos clientes dela, e agia frequentemente nas sombras. São eles os antagonistas implacáveis lá no RDR2. Exato. O lema deles era We Never Sleep, nós nunca dormimos. E o símbolo do olho que tudo vê deu origem até à expressão Private Eye, né, para detetive particular. Eles ganharam notoriedade bem cedo. Um dos primeiros grandes feitos deles foi frustrar um plano para assassinar o presidente eleito Abraham Lincoln em 1861, no que ficou conhecido como o Baltimore Plot.
Isso rendeu a eles muitos contratos de inteligência e segurança durante a Guerra Civil. E eles tinham uns métodos bem inovadores para a época, certo? Eu li nas fontes sobre o banco de dados que eles mantinham. Como era isso? Uma inovação crucial. O Alan Pinkerton criou o que foi essencialmente o primeiro banco de dados criminal centralizado dos Estados Unidos. Eles colecionavam fotografias dos suspeitos, as famosas mugshots, registravam apelidos, descrições físicas bem detalhadas, cicatrizes, métodos de operação, modus operandi. Era uma ferramenta poderosíssima para investigar e identificar criminosos. Um verdadeiro Facebook de criminosos do século XIX, assim. Nossa, imagino. Com essa organização toda e esse monte de informação, eles se tornaram a força preferida para lidar com o crime no Oeste em expansão, principalmente depois da Guerra Civil. Sem dúvida nenhuma. Ali entre 1865 e 1890 foi o auge deles no Oeste. As grandes corporações, as ferrovias que sofriam demais com roubos de trem, os bancos, as empresas de diligências como a Wells Fargo, contratavam a Pinkerton para proteger seus bens, investigar roubos, caçar gangues inteiras e capturar fugitivos. Muitas vezes as recompensas eram privadas, oferecidas diretamente por essas empresas através da Pinkerton. Eles se tornaram, de fato, a lei privada corporativa. E como é que os métodos deles se comparam com o que a gente vê no jogo RDR2? O jogo foca muito em tiroteio, perseguição direta. Então, a realidade, segundo as fontes que a gente analisou, era bem mais focada em inteligência e estratégia. A infiltração, como a gente viu com o Siringo, era uma tática fundamental. Agentes podiam passar anos disfarçados numa gangue. Eles dependiam enormemente dos arquivos que tinham, da rede de informantes, dos disfarces. A violência era idealmente o último recurso. Eles preferiram planejar emboscadas, coordenar prisões com as autoridades locais, obter provas para garantir condenações. Claro que tiroteios aconteciam, não dá para negar, mas não eram um método preferencial como a ficção muitas vezes sugere. Entendi. E os agentes não eram tipo mercenários avulsos, pegando um trabalho aqui, outro ali? Eram funcionários da agência, né? Exatamente. Eles recebiam um salário fixo e tinham bônus por sucesso nas capturas. Era uma operação empresarial mesmo, com hierarquia, relatórios, procedimentos internos. Bem diferente daquela imagem do caçador solitário que pega o dinheiro da recompensa e some na poeira. Além do Siringo, que era o cowboy detetive. As fontes mencionam outras figuras importantes da Pinkerton. O James McParland, por exemplo, que se infiltrou nos Molly Maguires. Quem eram eles? Sim, o McParland foi outro mestre do disfarce. Ele passou anos infiltrado nessa sociedade secreta de mineiros irlandeses lá na Pensilvânia. Eles eram acusados de muita violência contra as companhias de mineração. O testemunho dele foi crucial para desmantelar o grupo, levou a uns 20 enforcamentos, um trabalho perigosíssimo e bem controverso também, né? Nossa, e a Kitty Warren? Eu li sobre ela. Uma mulher detetive naquela época. Isso é incrível. Incrível mesmo, não é? Contratada em 1856, a Kate Warren foi possivelmente a primeira mulher detetive profissional dos Estados Unidos. O Alan Pinkerton teve dúvidas no início, mas ela o convenceu. Ela argumentou que uma agente mulher poderia conseguir informações onde os homens falhariam, usando o próprio machismo da época a favor dela, sabe? Ela foi essencial naquele plano para salvar o Lincoln em 1861, viajou disfarçada com ele e durante a Guerra Civil ela liderou uma unidade só de agentes mulheres focada em espionagem. Usavam charme e inteligência para conseguir segredos militares dos sulistas. Uma pioneira notável, sem dúvida. Que história. A agência teve sucessos bem notórios, né? Como na captura dos irmãos Reno, que foram os pioneiros nos roubos de trem, e no fim da Dalton Gang. Mas também teve fracassos e umas controvérsias bem pesadas que mancharam a reputação deles. A caçada ao Jesse James é um exemplo disso, certo? Sim, a perseguição ao Jesse James foi longa, foi frustrante e terminou de um jeito desastroso para a imagem da Pinkerton. Em 1875, numa tentativa de capturá-lo, os agentes cercaram a casa da mãe dele.
e jogaram um artefato incendiário lá dentro. Existe um debate se era uma bomba ou outra coisa, mas enfim. A explosão matou o meio-irmão mais novo do James, que era só um menino, e arrancou o braço da mãe dele. E o pior de tudo, o Jesse James nem estava na casa. Que coisa terrível. Eu imagino a reação pública a isso. Deve ter sido péssima. Foi péssima. Gerou uma onda de indignação no país inteiro. A Pinkerton foi vista como uma agência brutal, desastrada, que agia sem se importar com inocentes. Isso levou o Congresso a aprovar leis proibindo o governo federal de contratar detetives privados. Essa restrição durou décadas. A reputação deles foi seriamente abalada ali. E a perseguição ao Butch Cassidy e ao Sandus Kid também foi um fracasso, né? Apesar de todos os esforços do Siringo. Eles seguiram a dupla até a Bolívia, mas nunca conseguiram a captura oficial. Voltando um pouco para o RDR-2, a forma como os agentes Pinkerton, especialmente o Milton e o Ross, são retratados como vilões implacáveis, quase obsessivos na perseguição da gangue do Dutch. Isso tem algum fundo de verdade? Ou é mais um recurso dramático do jogo? Olha, a tenacidade da perseguição a uma gangue inteira, isso é bem realista. Os Pinkertons eram conhecidos por não desistirem facilmente e por focarem no grupo todo, não só nos líderes. E aquela frase, você tá lidando com a Pinkerton agora, que usam no jogo, também reflete o medo que o nome da agência realmente inspirava na época. Mas a caracterização do Milton e do Ross como indivíduos sádicos, cruéis, isso é provavelmente um exagero para criar antagonistas fortes para a narrativa do jogo, né? Entendi. Eram mais, digamos, burocratas cumprindo ordens do que monstros sádicos. Em essência, sim. Eram funcionários de uma empresa privada com uma missão, que às vezes era brutal, claro, mas eles agiam dentro de uma estrutura corporativa. A brutalidade existia, como a gente viu no caso do Jesse James, e talvez algumas cenas de ataques no jogo se inspirem nisso visualmente. Mas a representação individual dos agentes é bem ficcionalizada. E como a gente já falou, a ênfase do jogo nos tiroteios constantes não bate muito com a preferência histórica da agência por métodos de inteligência e captura mais planejada. Certo. E o que levou ao declínio dessa agência que parecia tão poderosa? Aquele incidente com o Jesse James foi o começo do fim para eles? Aquele incidente arranhou feio a imagem, sim. Mas o golpe mais duro mesmo veio em 1892, num evento chamado Greve de Homestead, lá na Pensilvânia. A Carnegie Steel, uma gigante do aço, contratou centenas de agentes Pinkerton para reprimir uma greve de metalúrgicos. O resultado foi um confronto armado super sangrento entre os agentes grevistas. Teve 16 mortos. O massacre chocou o país e cimentou de vez a imagem da Pinkerton como uma força mercenária a serviço do grande capital contra os trabalhadores. Nossa, a imagem pública deles virou completamente de cabeça para baixo, então. De protetores da lei para capangas de empresa. Restringiram muito o uso de agências privadas em conflitos sindicais. Em 1937, eles foram formalmente proibidos de atuar como força mercenária ou em espionagem industrial. A agência teve que se reinventar totalmente e ela existe até hoje, sabia? Como Pinkerton Consulting Investigations. O foco agora é em segurança corporativa, consultoria de risco, bem diferente. Mas aquele legado controverso do Velho Oeste, da era industrial, marcou a história deles para sempre. Curiosamente, muitas das técnicas de investigação, de coleta de dados que eles foram pioneiros em desenvolver, acabaram influenciando as polícias modernas e até o FBI. Fascinante essa trajetória toda. Então, fazendo um balanço rápido do que as fontes mostraram pra gente, o caçador de recompensas clássico do cinema e dos jogos é, em grande parte, um mito. A realidade era um trabalho perigoso, muitas vezes um bico para homens da lei ou para agentes privados bem organizados. Exato. E a agência Pinkerton surge como essa força central nesse cenário. Uma empresa privada, agindo com poder quase de polícia, usando inteligência e infiltração, e quando julgavam necessário, a força bruta, para proteger interesses corporativos e caçar criminosos. Eles foram um poder real e muito controverso no Velho Oeste,
bem mais complexos do que simples vilões ou heróis de faroeste. E a ficção, como o RDR2, capta bem a atmosfera de conflito, a perseguição implacável, mas acaba simplificando bastante essa realidade histórica. Uma realidade que era mais sobre pragmatismo, linhas morais bem borradas e a luta para estabelecer algum tipo de ordem ou talvez controle num território em plena transformação. O Velho Oeste real era esse lugar onde a lei formal era fraca, né? E o vácuo era preenchido por xerifes sobrecarregados, cidadãos armados, criminosos caçando outros criminosos e, claro, essas agências privadas superpoderosas como a Pinkerton. E toda essa complexidade, todo esse cenário, nos deixa com uma questão para pensar, não é? Olhar para essas linhas tão indistintas entre lei, crime e justiça privada lá no Velho Oeste e para o poder que uma agência como a Pinkerton conseguiu acumular, o que isso pode nos ensinar sobre como a ordem é construída ou talvez imposta em momentos de grande mudança, quando as fronteiras, sejam elas geográficas, sociais ou até mesmo tecnológicas, ainda estão sendo definidas. É uma reflexão que, quem sabe, ecoa até os dias de hoje, né?